Mais um Papo de Aliado, o programa que traz informações para você que quer tomar decisões inteligentes. E hoje o tema é muito importante, todo mundo quer saber de investir, então a gente vai desmistificar os investimentos e mostrar os melhores caminhos para investir. Estamos com mais um super convidado, mas como sempre eu quero apresentar meu amigo Rogério Passos. Fala, Paulinho. Oi, gente, tudo bem? Tema bom de novo, né? Ultimamente só teve quente, mas nunca teve tema ruim aqui no canal, né? Mas hoje tá muito bom. Com certeza. Para quem quer aprender a investir, tem que assistir até o final. Mas antes, acessa Grupo Alliance, www.grupoalliance.com.br. E não deixa de passar aqui, ó. Curtir, se inscrever, compartilhar esse material que eu tenho certeza. Já pode compartilhar agora, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não perde tempo. Quem não sabe, sempre lembra, o Grupo Alliance é um grupo de indicações seguras. Pode entrar lá no site que eu falei e você só vai ver empresas que você pode entrar, conhecer, contratar, que você vai ter o melhor serviço possível. Bora. E para falar de investimento, chamei um cara que sabe muito. Tem que trazer especialista pra caramba. Tem uma grande história de investimento. Robson Trovato. Tudo bem, Robson? Oi, Paulo. Tudo jóia? Rogério? Tudo bem, Robson? Tá ouvindo? Boa tarde. Robson, o Robson tem uma história muito grande já, tá com a Rova Investimentos, já tem várias certificações. Eu vou deixar que você se apresente um pouco para nós. Então tá, pessoal. Bom, eu tô no mercado financeiro já há 20 anos, né? Já passei por poucas e boas, já quebrei também, como muita gente. Então, né? A coisa do conto de fada, o mercado financeiro não é um conto de fada. A ilusão do enriquecimento rápido foi o meu problema e muitas pessoas acabam passando por isso também, Paulo. A gente sabe que é bem difícil isso, né? A ilusão do enriquecimento rápido. E toda essa trajetória que eu estou no mercado financeiro, todos os credenciamentos, tudo aquilo que precisa para a gente conseguir ter a profissão realmente correta, de forma correta, foi construída uma história para que eu possa também estar ajudando outras pessoas para que não precisem passar pelo que eu passei. Todos os erros que a gente acaba cometendo quando a gente é mais novo, né? Com o objetivo de ter um segundo colchão, a pessoa ter a profissão dela, ter o mercado financeiro como uma segunda fonte de renda, do jeito correto, tá? Para que quando ela pensar em se aposentar, ela tenha esse colchão, que é o que vai ajudá-la no futuro. Porque a gente sabe que se depender do INSS, a gente está morto, né? Literalmente. Tem um amigo meu que fala que o INSS é isso, nunca será o suficiente. Nunca será o suficiente. Que a gente fica sonhando tal, mas se a gente não tem nossa reserva, se a gente não se prepara, não tem para onde, né? Sim. Robson, eu vou já começar com você fazendo aquela velha pergunta. Dá para ficar rico rápido no mundo do investimento? Se der, me ajuda. Ensina a gente, então. Dá. Mas a probabilidade de você quebrar, ela é proporcional à probabilidade de enriquecer. Então, para cada uma pessoa que vai ficar milionária na bolsa, a gente vai ter mais ou menos umas 10 mil que vão quebrar. Então, o que acontece? Quando um caso bem-sucedido ele acaba acontecendo, todo mundo vai olhar só esse caso. Fala, nossa, ele deu certo. Né? Eu gosto de fazer uma analogia, Paulo e Rogério, que é o seguinte. Imagina a gente ali na Avenida Paulista, né? Todo mundo de olho vendado e vamos atravessar a Avenida Paulista de olho vendado. E com o carro passando o tempo todo. O que vai acontecer? A maioria vai se dar mal. A maioria vai ser atropelada. Mas vai ter uma pessoa que, por uma força divina, ela vai conseguir chegar do outro lado. E essa pessoa que chegar do outro lado, ela vai ser meio que endeusada. Olha, ele conseguiu atravessar a Paulista no... Viu? Falei que dava e deu. Só que todas as outras que ficaram pelo caminho, as pessoas meio que ignoram. Então, enriquecer desse jeito não é legal. Você precisa ter consistência. O risco e o retorno, eu brinco que eles são dois irmãozinhos siameses que andam de mãozinhas dadas o tempo todo. Então, quanto maior o retorno que você está buscando, maior é o risco também. Não dá para conseguir um retorno altíssimo com risco baixíssimo. Isso é utopia. Tá? Então, as pessoas têm que ter noção que tem que estar equilibrado isso. Mas, Trovão, nisso tudo não tem também um erro na comunicação? Então, acho que da forma que as pessoas falam, porque elas vendem esse sonho. Eu vejo, todo mundo fala, você entra em sites, você entra em podcast, todo mundo fala, você vai ficar rico em 10 minutos. E os próprios jornais, eles falam, olha, investe em bolsa. Sim. Como que é isso? Nossos ouvintes, vocês estão nos ouvindo, não entre com essa ideia. Você não vai ficar rico. Existe uma enorme chance de você torrar todo o seu capital que você construiu em 10, 15, 20 anos de forma muito rápida, tá? O mercado financeiro, como ele tem que ser encarado? Primeiro, vamos explicar para os nossos ouvintes aqui, né, Paulo e Rogério, a diferença entre investimento e aposta. As pessoas meio que se confundem isso. O que é uma aposta? Aposta, você pega seu dinheiro suado, você coloca em algo, sabendo que a chance de dar certo é muito baixa,
A chance é baixíssima de dar certo, mas você tem uma expectativa de que um dia isso possa dar certo. O investimento é exatamente o contrário. Você está colocando seu dinheiro suado em algo que já está dando certo, empresas consolidadas, com a esperança de elas continuarem dando certo. Então você está colocando seu dinheiro em empresas que realmente já estão fortes. No nosso mercado brasileiro hoje, a gente está falando em torno de 4% das empresas são empresas realmente fortes, equilibradas, que tendem a crescer com o passar do tempo. E se a empresa cresce com o passar do tempo, o preço da ação vai acompanhando esse crescimento. E é assim que a gente vai ganhar dinheiro. Colocando o nosso dinheiro em empresas fortes, empresas aí bilionárias, que geram lucros bilionários com o passar dos anos. Isso no mercado de ações. Isso no mercado de ações. Quando a gente vem para o mercado de renda fixa, que aí todo mundo fala, eu quero ganhar juro. Eu quero ganhar juro. Tá, vamos entender o que é esse ganhar juro. Eu estou pegando o meu dinheiro suado e vou emprestar para alguém em troca de juros. Na prática é isso que acontece. Eu gosto muito dessa teoria porque ninguém sabe, né? Que na verdade a gente não está investindo, a gente está emprestando dinheiro. A gente está emprestando dinheiro para alguém. Né? E no mercado financeiro, a gente tem os agiotas, as pessoas que emprestam para terceiros, tal, não é a linha que eu trabalho. Então quando você pegar o seu dinheiro suado, você vai pensar o seguinte... Tá, eu vou emprestar para alguém que tem que ter lastro, que tem que ter uma garantia que me dê uma segurança para que eu possa ter esse dinheiro de volta. É assim que funciona. Então, as 3 principais frentes que a gente tem falando em renda fixa, eu posso emprestar o meu dinheiro para um banco, são os famosos CDBs, né? Quanto mais parrudo for esse banco, menos juros ele vai me pagar, porque menos risco tem dele quebrar. Então, mas é uma possibilidade, eu empresto dinheiro para o banco, CDB, em troca, ele me devolve esse dinheiro mais um juro que foi acordado. Uma outra possibilidade, conhecida como debentures, eu vou pegar o meu dinheiro e emprestar para empresas. E aí tem todo tipo de empresa. Se uma empresa está ruim, olha o perigo que estou correndo de emprestar dinheiro para essa empresa. Se ela está ruim, a chance dela não me pagar é enorme. Só que em troca disso, o que ela faz? Ela vai pegar um juro grande para mim. Para ficar tentado a falar, poxa, vale a pena ou não. Sim. E a terceira linha, que é o mais seguro, é o... E aqui a gente deixa bem claro que neutro de política. Tanto que a gente falar aqui não tem nada a ver com política. Vamos falar de sistema, tá? E a terceira possibilidade seria eu emprestar dinheiro para o governo. Por exemplo, para o Banco Central. E pergunta isso, que é quando a gente investe no Tesouro. No Tesouro Direto. É exatamente isso. A gente pega o nosso dinheiro e empresta para o governo. Por incrível que pareça, tá? O governo, o Banco Central, tem um lastro violento. É muita grana. Então a chance de eu tomar calote é muito pequena. Se o governo quebrou, todo mundo já quebrou junto. Quebrou a empresa, quebrou o banco, quebrou todo mundo. Só que por essa segurança, dos 3, entre banco, empresa e governo, o governo é o que menos vai pagar os juros, porque é o que tem menor chance de quebrar. Tá? Então esse equilíbrio é legal as pessoas entenderem. Quanto maior o risco que eu estou correndo, mais é o juro que eu sou obrigado a estar recebendo. E achar esse equilíbrio, Paulo, que é um pouco mais difícil. As pessoas se perdem em querer um lucro muito rápido, onde a chance também de quebrar acaba sendo rápida também. Então o meu papel como gestor é procurar sempre equilibrar para qual é o maior ganho que eu posso estar tendo com menor risco. Esse é o equilíbrio. E como montar um portfólio? Porque a gente fala muito de investimentos, a gente fala muito, as pessoas geralmente elas vão só para um caminho, mas é legal ter um portfólio de investimento. Primeiro, o que é o portfólio de investimento e como estruturar isso? Porque as pessoas, eu não vejo, quando a gente vai ver estatísticas, você vê que 80% das pessoas investem em poupança. Daí 20% investe tudo em tesouro direto, tal, mas as pessoas não variam. É importante ter um portfólio, né? É que é o que o pessoal fala, não colocar tudo na mesma cesta, né? Todos os ovos na mesma Quando você vai pensar em investimento, é sempre assim, ó. Tô pegando o meu dinheiro suado e vou colocar em algum lugar. Então tem que ter um cuidado enorme, porque eu não quero pegar todo o trabalho que a gente teve de anos e entregar de mão beijada, né? Então, essa distribuição de portfólio que eu vou ter na minha carteira vai depender muito do que eu estou buscando. Poxa, eu estou aposentado e quero complementar meu salário, quero receber um juros mensal, um complemento do meu salário. É um tipo de investimento. Eu não vou poder correr um risco muito alto, porque o meu patrimônio eu quero meio que manter ele constante, eu não quero grandes oscilações, porque eu dependo dele e quero complementar esse juro. Então vai tender a ir mais para a renda fixa. Quando eu quero aumentar patrimônio, aí eu vou precisar tender a ir mais para empresas, mercado de ações, tá? Só que não é porque eu estou entrando nesse mercado que eu vou acreditar que em 1, 2, 3 meses o negócio vai explodir. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente consiga ter um crescimento
acima da inflação, acima da Selic, que é a taxa básica de juros do nosso mercado. Hoje, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, quando elas vão para o investimento, elas não conseguem ter uma performance que bata o CDI, que é a taxa mínima de mercado, por causa desse desequilíbrio de portfólio. Às vezes a pessoa tem uma meta e acaba montando um portfólio que não condiz com aquilo que ela está buscando. E acaba sendo um problema. E tem a questão também da inflação, né? Que as pessoas muitas vezes não conseguem nem bater a inflação, né? A inflação, pessoal, os nossos ouvintes, é o seguinte. A inflação vai ser o nosso ladrãozinho. Todo ano ela vai vir, pegar uma parte do nosso capital. Querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não. É isso que vai acontecer. Então a gente tem que considerar isso nos cálculos. No nosso Brasil hoje é uma média de 4% a 5% ao ano. Então a cada 1 milhão... 5% ao ano eu vou estar perdendo. E é legal até quando a gente pensa em investimento, porque as pessoas falam, olha, eu estou com um investimento que eu consigo 9% ao ano. Só que geralmente elas não consideram que elas estão perdendo. E isso que eu ia falar, eu não sabia que a inflação afetava os investimentos. Lógico. Se você está ganhando 9% ao ano, se a inflação é de 4%, quanto você ganha? Real. Explica para nós aí, vamos lá. Eu não sabia. Juro por Deus que eu não sabia. A gente tem algo que a gente chama de juro nominal e juro real. O juro nominal é exatamente esse. Investimento 9% ao ano. O juro real, eu tenho que dividir esse número pelo valor da inflação. Todo mundo acha que tem que subtrair. Não, a gente divide, tá? E essa diferença, pegar um juro de 9%, uma inflação de 4%, se eu dividir 1,09 por 1,04, vai dar aí uma diferença, sei lá, de 4% de juro real ao ano, tá? Pode continuar. Tem um pano? Acontece, continua aí. E caiu água aqui, pessoal. Tá tudo certo. Não, relaxa, tá em casa. Podcast é isso mesmo. Pode continuar. Daí, peraí, dá pra travar um pouco? A gente grava uma tacada só e depois edita. Tá. Pode continuar, relaxa. Vamos lá. Então, o juro real ele é o mais importante. Quanto realmente de capital vai estar crescendo, né? Pode falar. Pode continuar. Então, se a gente tem aí 4% a 5% ao ano de inflação, isso tem que ser considerado no cálculo. As pessoas falam assim, se um dia eu ganhar na cena, eu vou colocar tudo na poupança. Tudo lembra, isso, tipo... né? E vou viver só de renda, né? Vou viver só de renda. O que vai acontecer em 20 anos? Praticamente você torrou todo o patrimônio. Porque se o dinheiro que está rendendo, você não está considerando, porque a poupança hoje ela perde para a inflação. Isso é uma realidade, tá? Então, mas por que Quanto a poupança rende hoje? A poupança está rendendo em torno de 6% ao ano. E perde para a inflação? Perde porque a Selic e a inflação, elas oscilam, né? Então, dependendo muito de como está a Selic, a inflação, a poupança ela pode estar ganhando um pouco mais, um pouco menos. Mas se hoje eu tenho um governo, por exemplo, que me paga 100% da Selic, por que eu vou numa poupança que paga 70% da Selic? Não faz sentido. Até porque se o banco quebrar, a gente já concluiu que é muito mais fácil o banco quebrar do que o governo. Exato. Então, se a poupança está pagando menos do que o governo e o governo tem mais chance de permanecer, então faz sentido deixar na poupança. Mas é por comodidade, por medo, por insegurança, por desinformação que as pessoas acabam deixando na poupança. Às vezes por falta de orientação mesmo, Paulo. As pessoas falam, não sei como fazer, é complicado, tenho que ter muito dinheiro. Para investir no Tesouro Direto hoje, com R$35 você consegue investir. Então não precisa ter muito dinheiro para emprestar dinheiro para o governo. E para ações, como que fica? Quanto tempo? O mercado de ações também depende muito de qual empresa você está investindo. Qual que é a diferença de ações e investir, por exemplo, Tesouro Direto? Didaticamente, por exemplo. Um é eu comprar ação e outro é investir em bancos, Tesouro Direto. Qual que é a diferença? O Tesouro Direto é um mecanismo que a gente pode estar pegando nosso dinheiro e emprestando dinheiro para o governo. Basicamente é isso em troca de juros. E aí lá dentro você tem alguns tipos de rendimento que o governo pode te pagar. Ele pode te pagar um pré-fixado. O que é o pré-fixado? Você sabe exatamente qual juro que ele vai te pagar no final do período. O governo pega nosso dinheiro para fazer o que ele tem que fazer no dia a dia dele. E no final me paga esse dinheiro de volta. Paga isso aí na data que você estipular. 5, 10, 15, 30 anos. Pode ser o pré-fixado, igual ele falou. Pode ser o pré-fixado. O pós-fixado, que é o mais conhecido, que é o Tesouro Selic, esse tem liquidez praticamente diária, então você pode estar mexendo todo o tempo, isso é bem bacana, tá? E ele vai estar acompanhando a Selic, tá? E você pode também ter um investimento que está atrelado à inflação. O governo te paga a inflação do período mais um juro acordado. Então qual é melhor? Não tem o melhor, depende muito do momento e é legal você estar diversificando isso, tá? Então no portfólio que a gente está falando agora há pouco, é sempre legal ter um pouco dos três.
Agora, a Daí tendência... você falou do tesouro, daí ele falou das E ações. Aí Então, é interessante, ações é um negócio muito... As ações, assim, aí vamos desmistificar algumas coisas. Quando as pessoas falam assim, eu tenho medo de investir na bolsa. Primeiro que você não vai investir em bolsa. Tá? A B3 hoje, a B3 hoje ela é um órgão que visa lucro. É isso que é a B3. E precisa dela porque é onde acontece essa movimentação da negociação das ações. Nós, como investidores, qual tem que ser o nosso pensamento? Eu quero ser sócio de grandes empresas. Quando você compra uma ação, Essa é a diferença. você está virando sócio da Eu sou Eletrobras. sócio dessa empresa. É isso. Você entendeu? Então, olha só. Um 0, 0, 0. Não tem problema. Mas você é Você é sócio. E se essa Independente. empresa continuar dando lucro, o preço da ação vai tender a subir e você vai se beneficiar disso. Tá? Hoje no Brasil temos aí aproximadamente 550 empresas listadas na Bolsa. Então é uma gama grande de empresas. Todas são boas? Não. Em torno Pelo contrário, Todas têm risco. 96% das empresas hoje não são empresas boas para investir. E aí que muitas pessoas se ferram. A maioria das empresas, principalmente as conhecidas, as empresas mais conhecidas, elas não têm um bom gerenciamento, não tem dívida equilibrada. O Rogério falou assim, todas têm risco? O mercado de investimento sempre vai ter risco, até na hora que você deixa dinheiro na poupança. Caraca, Risco até- sim. Vamos supor que você tenha lá, Rogério, 1 milhão na poupança. E o banco que você está na poupança, ele Quebrou. quebre. Esquece. Você vai receber no máximo 250 mil pelo Que é o fundo fundo garantidor garantidor. de crédito e olha lá. Porque se for um banco gigantesco, não vai ter laço para todo mundo. Não vai receber. Então, na verdade, o fundo garantidor de crédito, ele serve para bancos menores, que tem poucos clientes. Só que aí o risco de você perder é grande também. Porque você vai colocar seu dinheiro num banco que você sabe que não tem lastro, pequeno. que tem chance, é pequeno. Você não vai fazer isso. Então, se você tem possibilidade de colocar sua grana em empresas gigantescas, empresas consolidadas, faz muito mais sentido. Então, no universo de 500 empresas, qual que eu quero ter ação? É qualquer uma? Eu vou na modinha. Esquece, não é assim que funciona. Eu tenho que escolher empresas que estão há mais de 15 anos com lucro consistente, que estão com dívida equilibrada. Esse é o caminho. Tá. O que leva... Vai lá, Paulinho. Por exemplo, o que leva, por exemplo, uma pessoa a ter lucro, por exemplo? Eu vou comprar... Tô achando que a fulana que faz copo tá na bolsa, certo? Tá. Eles começaram a crescer. Eu vou lá e invisto R$1.000. O que leva eu saber que essa empresa vai ter lucro e eu vou ganhar mais do que os R$1.000? O que leva eu a presumir... A tomar essa decisão? Então, isso aí é a aposta. Por quê? Você tem uma empresa que ela não é consistente. Você dificilmente você vai saber. Essa empresa ela não é consistente, ela é uma aposta. Então eu falo para os nossos ouvintes aqui, ó. Se você pensa em apostar, aposte na sua própria empresa, porque você tem controle. Se a ideia é investir, invista em empresas já consolidadas, há mais de 15 anos, com muito histórico, estruturada, dívida controlada. É essas que você vai investir. Mas essas não vão dar porradão. Mas não é o objetivo do mercado. Quando você vai com a ideia de pegar porradão, você está na ideia da aposta. Isso vai te expulsar do mercado. Isso vai fazer com que eu quebre igual eu quebrei lá atrás. Porque por causa desse A pensamento. gente pode falar o nome de empresas? Pode falar. Não, porque eu lembro que teve bastante disso na época do Nubank, todo mundo começou a comprar ação deles, da Magazine Luiza, e falar, fiquei rico, ganhei muito dinheiro comprando ação do Nubank e da Magazine. E foram em apostas. Exatamente isso. E o que aconteceu com essas empresas hoje? É Magazine isso aí. quebrou, né? Não é quebrou, esse o caminho. O caminho não é esse, tá? Não é esse o caminho. O caminho é você estudar, escolher empresas prontas. Como eu falei, é somente 4% das empresas. Então, no universo de 550 empresas, a gente vai ter entre 20 e 25 empresas para investir. O resto pode ficar longe. E quando saber qual... desculpa, Paulo. Pode falar. E quando saber a hora certa de eu vender também? Vamos lá. O mercado financeiro... Você consegue ver minha mão aqui, né? É como se fosse um coração. Então ele faz assim e assim. Então, isso aqui é o tempo inteiro assim, tá? Quando o mercado contrai, é momento da gente estar investindo, da gente estar pegando essas empresas que estão com belo desconto de preço e é aqui que eu vou comprar. Quando o mercado diz quando está em baixa. Isso, quando o mercado está em baixa. Quando está assim, que é o que está agora, é hora de eu colocar o lucro no bolso. Eu quero ficar o mínimo exposto nesse momento. Porque o mercado está esticado. Está tudo caro. É igual numa feira. Um carro, por exemplo. Eu sei que o carro custa 100 mil reais. Tabela FIP. Por que eu vou pagar 150 mil desse carro? Se ele custa 100 mil? Não faz sentido. Então eu vou esperar o preço ficar mais barato.
Foi aquela época que ele fez a analogia com o carro, a gente lembra que muita gente foi comprou carro, depois teve aquele aumento do preço de carro, e a pessoa teve lucro com isso. Só que se você fosse comprar o carro naquele período... Pensando que ia ter lucro depois, Exatamente. você viu, mas não, porque a tendência é o quê? Cair o preço do carro. É isso que acontece. Entendeu? Então, como qualquer produto, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Pegando uma empresa boa, que está com desconto, comprando mais barato e vendendo caro. Nisso tudo, a gente vê. Geralmente, quando você volta à questão da mídia, a gente vê na mídia, eles ficam falando da bolsa, quando ela tá alta, eles ficam, olha, ela tá vivendo um bom momento. Então todo mundo pensa, agora é hora de eu investir na bolsa. Sim. E não é isso, então? Não, exatamente o contrário. Falei que ainda ia ser polêmica aqui hoje, né, Paulo? Toda a ilusão que a gente tem é toda uma ilusão que passa para nós. Os nossos ouvintes aqui, toda informação que chega para vocês, pra gente, ela é atrasada e incompleta. Sabia Sempre disso? vai ser assim. Atrasada e incompleta. Toda informação que a gente recebe, então, tá atrasada e incompleta. Mas como assim? O que movimenta o mercado? São os grandes empresários, as grandes instituições, acabam tendo informação privilegiada. Então, a gente não tem como ter essas informações. Então, a gente tem que ver o que esse pessoal está fazendo, e aí com um monte de estudo, um monte de análise, a gente identifica o que eles estão fazendo. Eles não conseguem encobrir o que está sendo feito, a gente consegue rastrear esses movimentos. Em cima desse movimento, a gente tentar aproveitar a mesma corrida que o rabo da onda. O crista da onda. Então você imagina o seguinte: eu sou um mega empresário que comprei lá 50 bilhões de reais. Lá na crise. Tá? E o mercado foi normalizando, foi subindo, tudo certinho. E eu preciso vender esse tanto de ação. Eu não tenho comprador para isso tudo, você concorda? Exato, não. Preciso de uma ajuda aí. Mídia, rádios, tal, me ajudem a fazer barulho para falar que a bolsa tá boa, porque eu preciso de gente comprando para eu poder vender. No fundo é isso que acontece, uma manipulação total. Infelizmente, pessoal, é assim que acontece. Eu vi alguma coisa falando que tipo tinha gente com informações privilegiadas. Eu não lembro onde é que foi. Isso é crime financeiro, não pode, da cadeia, mas dificilmente você vai conseguir pegar. Então o que acontece? Como a quantidade de pessoas que estão comprando é muito menor que a quantidade que está sendo vendida, a hora que está todo mundo entrando, começam as vendas, porque esse cara está com lucro já. Aí a quantidade de venda maior que a de compra, o mercado começa a cair. E vai cair geralmente quando? Quando a notícia está boa. Investe agora tá bom, está esticado, a hora que está expandindo. Ó. E daí o mercado cai. O mercado cai, as pessoas se apavoram, se desesperam. Todo mundo tira o dinheiro do mercado. Desespera. E é a hora que eu vou comprar. E aí a hora que é para comprar. Caraca, velho. Na verdade, é um jogo de aposta onde você compra muitas vezes na desgraça dos outros, é isso? Então, como deveria ser? Tem que ter um pensamento, exatamente um pensamento comercial. Eu tenho que escolher algo bom que esteja com desconto. Eu escolher algo ruim com desconto é uma aposta. Eu escolher algo bom sem desconto também é uma aposta. Porque com isso eu comprar algo muito bom, pagando caro, e na hora que o preço volta, isso vai me deixar desconfortável, porque eu vou ter perda financeira. Mas eu vejo uma questão também que muitas vezes falam para mim, olha, aquela empresa lá tá com o preço lá embaixo, agora é hora de comprar. Perfeito. Vamos lá. Isso também é um mito, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Vamos entender a diferença entre desconto e desvalorização. Isso é muito legal para nossos ouvintes entenderem. Vamos lá. Desconto é quando eu tenho uma empresa lucrativa, consolidada, mais de 15 anos ali, mostrando resultados fantásticos. O mercado como um todo dá essa contraída. Ela vai cair junto. Isso é uma baita oportunidade. Eu vou lá e compro barato. Quando o mercado volta, eu vou ganhar com a alta, porque é uma empresa forte, ela vai subir. Desvalorização. Via de regra, essa empresa ela cai sozinha. É um caso isolado. Houve algum problema dentro da empresa, não um problema global. O que a gente chama de risco sistêmico. É um problema global. Então, quando acontece só a empresa cair sozinha, via de regra tem boi na linha aí. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, quando você vai olhar o histórico dessa empresa, você fala assim, pô, essa empresa nunca deu lucro, está cheia de dívida. Isso já não é mais um desconto, é uma desvalorização. Então, esse tipo de empresa a gente não pode comprar, porque a chance dela continuar caindo... A empresa custava R$100, caiu para 50. Agora está barato. Comprei, é bem assim. Caiu para 25, agora está barato. Daqui a pouco está R$1 e continua barato. Por quê? Ela não vai mais voltar. Ela não vai mais voltar. Para voltar, ela tem que dar lucro.
O que faz o preço da ação subir é lucro consistente. Se a empresa não dá lucro, acredite, pessoal, a ação não sobe. No curto prazo, a notícia e especulação tem um peso grande. Pode até ser num espaço curto, suba um pouco, mas não vai conseguir ser consistente. É o voo da galinha, né? Dá aquela subida. Uma vez eu estava conversando com um especialista, ele falou uma coisa muito legal. As pessoas esquecem que quando você perde 50%, você pode perder 50% de novo. Exatamente isso. Que a pessoa acha, nossa, caiu 50%, mas você caiu 50%. Exatamente isso. E cai de novo 50%, perdeu mais. E a quantidade de capital que você vai alocar, ela é proporcional ao desconto. Se eu tenho algo que está caro, vamos voltar de novo lá na renda fixa. Então aqui a gente tem aqui o CDI, o Tesouro, vou prestar dinheiro para o governo, Selic hoje em torno de 10,65 ao ano. Eu tenho isso garantido. Para eu decidir sair do garantido para ir para a renda variável, que é colocar em empresas, eu tenho que ter um desconto que vale a pena, porque eu estou trocando certo pelo duvidoso, concorda? Não, então, e esse desconto, quanto maior for esse desconto, maior é a quantidade que eu tiro da renda fixa e invisto nas grandes empresas. Só que esse desconto não acontece o tempo todo. Então, que nem agora. Quanto que o Trovão hoje tem em ações nesse momento? Agora, estamos em maio. Zero. Peraí. Porque o mercado está esticadíssimo. Então você tinha dinheiro em ações. Tinha dinheiro em ações, o mercado subiu, já vendeu. Você vendeu todos. Já foi para a LFT. Tá lá rendendo. LFT é? É o tesouro, é pós-fixado. Tá emprestando dinheiro pro governo. E tá lá liquidez diária. E tô aguardando oportunidade. Então, se o gestor de investimento tá com zero em ações, quanto você vai pôr em ações? Nada. Mas o que tá acontecendo agora? Agora que as pessoas estão comprando. Agora que as pessoas estão comprando. Então, o que eu estou fazendo? Como eu já conheço esse movimento, eu vou esperar a oportunidade. Aí, se o mercado continuar subindo, pode continuar subindo, não tem problema nenhum. Porque o risco que eu vou correr agora, se eu colocar grana, ele não é proporcional ao retorno que eu possa ter. Eu tenho nesse momento uma chance de 90% no mercado cair e 10% só de subir. Eu não quero correr esse risco de 10%. Daí saindo um pouco do global do mercado e pensando mais eu vi um case recentemente que acho que foi do Lojas Bahia. Eu vi. Que ela fez a questão dela de recuperação extrajudicial e as ações de uma hora para outra bombaram. Subiram, eu vi isso aí. Tá. É esse tipo de comportamento que as pessoas acreditam que é onde vai enriquecer rápido. Você concorda que isso é uma aposta? Recuperação judicial significa o quê? Que a empresa está ferrada. Extrajudicial, no caso, né? Mas está ferrada. Ela não está tendo lucro. Está devendo até as cuecas. Vamos falar para bem claro. E aí o que acontece? Eu vou comprar essa empresa na esperança de que vai que dá certo. Não é mais fácil pegar uma que não tá nisso. Que tá forte. Porque se não sai. Mas é que eu tava conversando com o especialista, ele falou que os números apareceram tão bons e tão lógico que valia a pena. Não, isso é uma aposta. Não tem como saber isso. Isso é uma desinformação perigosa. Porque o que acontece? Nossos ouvintes que estão vindo vão pensar assim, eu vou esperar então uma empresa boa entrar em recuperação, vai dar aquela despencada, vou colocar grana, porque tem grande chance de voltar. Pelo contrário, mais de 95% das empresas que entram em recuperação não conseguem sair. Então, assim, eu não vou colocar meu dinheiro em algo que a chance é muito pequena. Ela é muito pequena. Mas um caso isolado como esse faz as pessoas esquecerem os outros casos. Lembra que a gente falou lá da Avenida Paulista? É isso. Esse é o ceguinho que atravessou lá e falou, opa, cheguei do lado de cá, então eu sei como fazer. Não sabe como fazer. E tem uma coisa também que eu fico sempre dúvida em investimentos, que outro dia até o meu gestor de investimentos chegou para mim e falou, Paulo, compra a ação da Petrobras, vou falar o nome, não tem problema, que vai ter vai ter entrega de dividendos. Vai ser um ótimo momento. Daí ele falou, daí eu falei, será que vale a pena? O que é dividendos? Daí eu fiquei com essa dúvida, o que é dividendos? Eu comprei ações, eu ganho dividendos. E vale a pena ou não para comprar só para ganhar dividendos? E é legal explicar ao pessoal o que é dividendos, que a gente tá vendo isso na mídia o tempo inteiro, né? Vai pagar dividendos, não paga dividendos. É legal explicar. Vamos lá. Dividendo nada mais é que a empresa pegar uma parte do lucro que ela teve e dividir com os acionistas. Vamos lá, uma parte do lucro que ela teve. Se a empresa não tem lucro, não existe dividendo. Vocês concordam comigo? Que ela não teve lucro. Né? Então, muitos investidores ficam buscando o tal do dividendo. Essa empresa paga muito dividendo. Pera lá, ela pagou o dividendo porque naquele momento ela teve um lucro, um pico de lucro, e o repasse desse lucro foi para os acionistas. Agora, historicamente, isso sempre acontece ou foi um caso isolado? É um caso isolado. Opa. Investimento é aposta. É aposta. No caso da Petrobras, eu vou comprar porque vai pagar dividendo. Só que isso depois é descontado do preço da ação.
Então eu tô lá com uma ação custando R$30. Ela me paga R$2 de dividendo. Olha que legal. A ação cai para 28. Não adiantou nada. Tem isso. E aí tem um outro problema. Quanto maior a porcentagem de dividendo que ela paga, significa que menos grana ela está reinvestindo nela própria. E ela não vai crescer. Quando eu estou distribuindo lucro, eu estou deixando de investir no meu negócio. Sim. E fica a Apple, que é uma das maiores empresas do mundo, ela ficou mais de 15 anos sem pagar nenhum dividendo. Por isso que ela explodiu. E nem por isso deixou de ser uma empresa ruim. Porque mas como que eu tenho lucro se eu não recebo dividendo? Porque você vai ganhar com a valorização da empresa. Você comprou uma ação custando, sei lá, R$10 na época. A empresa cresceu, o lucro, sei lá, foi para 1000%. Então o que vai acontecer? Essa ação que custava 10... Tô vendendo aquele pedaço da minha ação por 150. Exatamente isso. Então, aí está o seu lucro. É na venda, o lucro está na venda. É na venda, sim, com certeza. Eu pensei... Olha, cara... Eu tava vendo muito essa questão da Petrobras, eu achava que, tipo, o retorno que eu tinha da ação era nos dividendos. Por isso que eu falei, eu comprei da Eletrobras. Eu falei, comprei da Eletrobras. Então vamos desmistificar para os nossos ouvintes aqui. Não escolham empresas baseadas no quanto paga de dividendo. Isso é uma informação incompleta, ela pode ser perigosa. Até porque a gente acabou de falar, por causa desses picos de lucro, então a gente toma uma decisão errada, né? Eu sou muito conservador, assim, eu tava falando. Então, tipo, eu acho que na dúvida você vai sempre para estatal, para essas empresas mais estabilizadas. Você fica com medo de... Por quê? Você acha que vai ter o dividendo. Você fica com medo de, às vezes, em até outras empresas que podem te render melhor, porque você fica, não vou receber nada. Tá, então vamos mudar agora o exemplo. Vou imaginar que você está numa estatal que ela paga 15% ao ano de dividendo. Tá? Pô, um belo dividendo. Uhum. Só que ela desvaloriza 18% ao ano. Você concorda que você não teve lucro? Porque o que você recebeu de dividendo foi inferior a quanto ela desvalorizou. Porque como ela não está investindo nela mesma, vai chegar uma hora que ela vai estagnar. Ela não vai conseguir crescer. E aí é um perigo. Você vai estar recebendo dividendo, só que você pagou lá R$10 da ação. Caiu para 9, caiu para 8, caiu para 7. Daqui a pouco você não tem mais nada, basicamente. Virou pó isso aqui. E vai parar de pagar dividendo, porque se está desvalorizando, não está ela vai quebrar. Caraca. Então o dividendo isoladamente não quer dizer nada. Absolutamente nada. Tá? E eu vejo aquelas pessoas que falam do lucro instantâneo, daquelas empresas que vão bombar, como chama? Os unicórnios, Steambaggers. Como que o que é um Steambager? E como que funciona isso? Dá pra ganhar dinheiro? Vamos lá. Steambager também é uma aposta. É uma empresa Explica primeiro nova. o que é Steambager. Steambager são aquelas empresas, os famosos unicórnios, né? Uhum. São negócios, startups novas, 1, 2, 3 anos, que viraram empresas bilionárias. Então, para cada uma Steambager que explodiu, mais de 100 mil ficou pro caminho. Então, como é que você vai saber exatamente qual é essa que explodiu? E depois que explode, todo mundo fala, olha só, podia ter ganho dinheiro. Tá, mas e as outras 100 mil? Você não tinha dinheiro em nenhuma dessas? Então é uma aposta, é muito perigoso. E são esses movimentos de aposta que fazem com que o mercado financeiro seja prostituído, com que as pessoas enxergam como um negócio manipulado e tal. E não é uma baita alternativa para investir, desde que você faça do jeito correto. E como é o jeito correto? É você selecionar grandes empresas e ser sócio dessas empresas, e conforme a empresa vai crescendo, o seu patrimônio vai crescendo junto. É assim o jeito correto de fazer. E não é no curto prazo. Não é colocando dinheiro esperando dobrar e triplicar em um ano. Não é essa a ideia. A ideia é você ficar sócio 10, 15, 20 anos, continuar trabalhando, fazendo um aporte de 10, 20% todo mês nessas empresas, para que lá na frente, quando a sua fase produtiva tiver meio que falar, poxa, eu não consigo mais trabalhar, cansei, sei lá, por qualquer motivo, essas empresas que você investiu te darem esse colchão financeiro. Agora eu consigo parar de trabalhar, porque eu investi em empresas realmente fodásticas, empresas boas. Nada supera aporte e tempo. Isso é a mágica do juro composto. Dinheiro, você coloca dinheiro e com o passar do tempo. Se você não coloca grana, ou se você quer um resultado rápido, não vai acontecer. Você vai perder dinheiro. Que aí entra no campo da aposta. Investimento não é isso. Então, como deve se enxergar do mercado financeiro? Como uma alternativa, realmente uma alternativa, para o INSS, para a nossa previdência privada. É isso que eu ia te falar. Então você está falando estadual. que tipo, o investimento nada mais é do que tipo, como se fosse uma previdência. Sim, tem que ser encarado desse jeito. Em algum momento as pessoas inventaram essa ilusão rápido, né? Porque isso gera muita taxa para B3.
corretagem para as corretoras, né? Isso movimenta o mercado. Então essa ilusão de comprar, vender, o giro, né, ficar girando, quem vai enriquecer são as PJs e não os PFs, né? São os investidores. E isso, a gente viu isso piorar muito depois da pandemia. As pessoas começaram a ficar em casa, as pessoas ficaram em casa e pegaram o gosto do brinquedinho, né? Então todo mundo acha que vou ficar com o computador em frente ali olhando. É o home broker, né? O sucesso dos investimentos é totalmente desproporcional a quanto você fica na frente do computador. Quanto mais você fica na frente do computador acompanhando, maior a sua chance de fracasso. Porque é emoção. Você está se deixando tomar pela emoção. Isso tem também uma questão que eu acho muito interessante, porque quando eu fui fazer investimento, eles fizeram uma análise do meu perfil de investidor. Perfeito. Como que é essa análise? Como que é feito? Eu não sei meu perfil direito, eu não sei como eu tô. Tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô triste. Eu fiz, a minha deu conservador. Pois é. Análise de investimento, eu não concordo com a classificação, tá? Não concordo. Ela é classificada em investidor conservador, moderado e agressivo ou arrojado. Esse é o padrãozinho. Então você respondeu um questionário com algumas perguntas, geralmente assim, perguntas bem rasas, tá? Não é feito nenhum tipo de teste psicológico, nada. São 10 perguntas, né? E aí, baseado na sua tolerância ao risco. Se você comprar uma ação e cair 10%, o que você faz? Entra em desespero? Fica tranquilo? Então, baseado nisso, vai te dar um perfil. Beleza. É o que vai te deixar mais confortável. Então, no caso do Rogério, do perfil conservador, provavelmente ele fica desconfortável quando tem grandes oscilações do patrimônio. Isso é assim que é no mercado. Agora, eu acho que o perfil, ele depende muito do seu estado de espírito e depende muito de como está o mercado. Nesse momento aqui, com o mercado esticado, estamos em expansão, eu sou fraudão, eu sou ultraconservador. Então agora, praticamente nada em ações. Quando acontece uma crise, o mercado derrete, cai 15, 20, 30%, eu fico ultra agressivo. Porque se uma oportunidade como essa não vai acontecer toda hora. Porque as empresas boas vão continuar boas. E o preço daqui caiu para cá, tem todo esse gap aqui de ganho. A empresa vale 50, caiu para 10, vai voltar para 50. Então, imagine de 10 para 50, é 400% de possibilidade de ganho. Então, nessa hora tem que ser agressivo. Só que é exatamente aí que as pessoas cometem os erros. Porque ela comprou aqui. Quando o mercado cai, não vai aguentar. Vai dar desconforto. Então, nessa hora, é onde a maioria vai tender a perder dinheiro. Então, o conservador moderado e agressivo deveria ser como? Baseado no tamanho do desconto que está o mercado. Mas isso é na teoria. Na prática, as pessoas vão colocar dinheiro no momento que elas sentem que o mercado está confortável para investir, que está seguro. E quando é seguro? Quando está subindo. Está tudo subindo. Dá a sensação de segurança. E é aí que mora o perigo. E tem também outra questão, né? 10 perguntas, você define. Imagina se você fosse casar com 10. Olha, vamos escolher se essa esposa é ideal para você ou não. Responda essas 10 perguntas. E é mais ou menos isso, né? Faz o menor sentido. Porque quando você faz um investimento, mais ou menos você está casando com aquele. Dependendo da questão, você está casando com aquele material, né? Mas sabe por que acontece isso? Porque as pessoas, quando vêm para o investimento, né, infelizmente, não é culpa delas. Elas acabam comprando uma ideia, uma ilusão de enriquecer rápido ou sair do emprego, alguma coisa nessa linha, tá? E aí o que acontece? Quando o mercado está esticado, está otimista, vamos falar assim, passa a sensação de segurança. Então as pessoas vão lá e vende carro, vende casa, fala o caramba 4 e coloca. A chance do mercado cair é enorme, porque tá em expansão, então vai tender a dar aquela contraída. Nessa hora o que vai acontecer? Ela até tinha um perfil agressivo, porque ela nunca passou por uma queda. Na hora que acontece a queda, na prática, ela fala assim, imagina você está lá com a sua esposa, ela fala assim, aquele terreno que a gente vendeu lá, né, de 200 mil, por exemplo, como é que tá aquele dinheiro que você investiu lá? Tá com 70 mil só. O quê? 70 mil? O que você fez com o dinheiro? Você é irresponsável, não sei o quê. E começa um puta no quebra-pau. Por quê? Faltou comunicação entre o casal, tá? Isso também é crucial. Então, para nossos ouvintes aqui, é super importante que o marido e a esposa conversem sobre isso, né? Tenham isso de forma equilibrada. E diversifique, monta esse portfólio. Não coloque na esperança de querer ficar rico rápido, querer colocar todo o dinheiro numa única tacada, ainda mais em apostas, empresas ruins, que pagam um dividendo alto momentaneamente, que na hora que recuar pode dar problema. Você falou da questão de imóvel e tal, daí eu queria ter sempre essa dúvida. O que vale mais a pena? Ganhar dinheiro com aluguel
ou buscar um fundo imobiliário? Fundo imobiliário você sabe o que é, né? Explica também pra gente um pouco. Não sei, tô aprendendo aqui. Tá. Explica um pouco sobre o que é fundo imobiliário. Pra mim, fundo imobiliário era tipo construtoras, essas coisas. Tá. Mais ou menos. Vamos lá então, de forma objetiva. O imóvel é uma casa normal, eu posso comprar com a expectativa de estar morando nessa casa ou estar alugando. O fundo imobiliário eu posso comprar cotas. Vamos imaginar um shopping center, por exemplo. Tá? Uma loja lá custa 10 milhões de reais. Fala, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar uma loja inteira. Eu posso comprar um pedacinho dessa loja e ganhar o aluguel proporcional a quanto eu comprei. Então isso é muito legal. Um prédio comercial na Paulista, por exemplo. Pô, não vou ter dinheiro para comprar um prédio, uma sala inteira. Posso comprar uma cota e ganhar o aluguel proporcional à cota que eu comprei. Então é muito legal. Por quê? Porque você pode também ser sócio de grandes empreendimentos sem precisar ter muito capital. Cara, é pouco divulgado, então. É pouco divulgado. Mas eu não tenho risco também? Vamos lá. Aí é que acontece, ó. As pessoas quando vão para o fundo imobiliário, qual é a grande vantagem em relação ao aluguel físico? No aluguel físico, quando eu recebo aluguel, eu vou ter que pagar imposto. Tem isso. Eu posso camuflar, não fazer, mas eu tenho que pagar. A lei é lei, tem que seguir. Além disso, o meu inquilino pode de uma hora para outra falar, amigo, eu tô indo embora. Pode destruir o imóvel, aí o dinheiro que eu recebi eu vou ter que gastar com reforma. Sabe que não nada é garantido. No fundo imobiliário, eu tenho a possibilidade desse aluguel que eu recebo, ele ser isento do imposto de renda. Então isso é fantástico. Então isso é o chamariz. Só que qual é o problema? Ele é um mercado de renda variável, porque essas cotas também oscilam pra caramba. Então, oscilam por quê? Porque tem compra e venda o tempo todo. Por que o imóvel não oscila tanto? Porque a liquidez dele é baixa. Se fosse algo fácil de comprar e vender, você pode ter certeza. Você compra um imóvel hoje por 100 mil, amanhã vende por 115. Ou vende por 80. Porque ia ter essa oscilação. O fundo imobiliário, eu tenho uma certa liquidez. Então eu posso comprar hoje um fundo, essa cota sobe por algum motivo, já posso vender amanhã. Tá? Então as pessoas pensam assim, eu tenho um aluguel garantido pro resto da vida. É um empreendimento forte, consolidado, né? Um prédio forte, um shopping sempre forte. Só que essa cota, ela vai oscilar. Se começar, por algum motivo, a empresa fez alguma coisa errada, os inquilinos começaram a não pagar, vai ter mais um problema também, tá? Os inquilinos também estão aumentando na inadimplência e tal, e essa cota começa a cair, o que vai começar a acontecer? O dinheiro que eu vou ter no final é menor do que eu comecei. Mas não recebeu o dividendo? Sim, só que a desvalorização da cota foi maior que o valor que eu recebi do dividendo. Então não compensou. Comprei uma cota por 100 e estou ganhando aqui, sei lá, R$1.000 por mês. Coloquei 100 mil. Estou ganhando R$1.000 por mês. No final do ano, minha cota vale 80. Não adianta nada. Tem essa da... Oscila pra caramba. O valor da cota oscila pra caramba. Oscila igualzinho o mercado de ações. Então, pensei que era mais seguro. Não, esse é o engano. Então, é o mesmo risco, olha só, é o mesmo risco de uma renda variável como a rentabilidade da renda fixa. Faz sentido? Nossa, não. Pois é. Mas eu vou ter a segurança de ser sócio de um grande empreendimento. Mas você pode ser sócio de um puta de um bancão também. bem... Que são lá as 4% de empresas lucrativas. Não. Vai ter mais lucro. Vou ter mais lucro. E meu lucro não vai estar limitado ao dividendo. Esse que é o ponto. O lucro da valorização de uma eventual empresa é muito maior do que o dividendo. Claro. Por isso que tem que tomar muito cuidado se eu atrelar a minha escolha só no dividendo. Só no aluguel que vai dar o fundo imobiliário. Rogério, é complicado. Eu acho assim, e isso aí é tudo um empecilho também para investimento, porque você tem que ser muito especialista, né? Você tem que entender muito para investir no Brasil ou não? Investimento e o que investimento. Que é risco Brasil? Já que você falou. Vamos lá. Para investir tem que estudar. Você tem dois caminhos. Ou você estuda pra caramba, ou você contrata alguém que entende do assunto. Não tem pra onde correr. E aí, pessoal, vocês entendam o seguinte. Popularidade não tem nada a ver com autoridade. Hoje em dia as pessoas confundem muito isso. Quanto mais seguidor o cara tem, quanto mais famoso ele é, mais fera ele é. Não. Né? E a autoridade tem a ver com a experiência que ele passou, com as certificações que ele possui, né? Com o tempo, com a canja, com o valor que ele tem investido. Como é que eu posso ser gestor de alguém se eu não tenho meu próprio patrimônio formado? Para mim isso é o cúmulo do absurdo. Como é que eu vou pegar o seu dinheiro e vou investir, Paulo, se eu não tenho esse dinheiro ainda?
Isso acontece muito no mercado. Muita influência, muita gente famosinha e tal, começa a dar um monte de dica. Mas não tem nada. Olha a irresponsabilidade. E as pessoas acreditam naquela pessoa, porque acaba sendo um fã, um seguidor e tal. Então tem que tomar muito cuidado. Então, a dica é, na hora que você vai aprender, você precisa aprender com alguém que realmente saiba o que está fazendo, prove. Só tem jeito de fazer isso. Você vai contratar alguém? Você vai contratar alguém. Ó, eu não quero aprender, Trovó. Tá aqui meu dinheiro, eu quero que você faça pra mim. Primeira pergunta, deixa eu ver o seu extrato, Trovó. Deixa eu ver como é que é a sua performance antes de eu te contratar. As pessoas não fazem isso. Posso perguntar qual é a sua performance hoje? Hoje, posso, é tudo aberto. Hoje a performance do Trovó é em torno de 175% do CDI. Significa o quê? Que a gente conseguiu uma rentabilidade ao longo dos anos 75% acima do CDI. Isso é uma baita de uma performance. É claro que em algum momento ou outro você vai ter uns picos, mas eu estou falando de consistência ao longo dos anos. E se não escutar eu falar 1000%, 2000%, por quê? Porque você aposta. Se em algum momento eu consigo um lucro desse, eu posso até conseguir um lucro desse, só que com um capital muito pequenininho. Então no capital total vai fazer pouca diferença. Porque eu não posso apostar grande. Se eu for apostar, eu posso apostar? Posso apostar. Só que tem que ser um valor pequeno que não vai ter diferença no meu patrimônio. E essa é loucura, que tem muita gente que aposta grande tudo, né? Tem gente que aposta, cara. Vende tudo pra Falando de comparação. apostas hoje, olha como que é triste isso. Eu que sou do mercado financeiro. Hoje, no Brasil, a quantidade de pessoas que estão na roleta, nos cassinos online, é 6 vezes maior do que as pessoas que estão investindo na bolsa. A gente já gravou alguns episódios e eu vou repetir o que eu sempre falo. Eu acho que eu vi que nos Estados Unidos, né, eu sempre falo isso nos podcasts que a gente grava, eles já são educados a investir, né? Sim. Aqui a gente tende a pensar que bolsa de valores, investimento é arriscado, é o risco, é prejuízo. Então falta muito isso. Eu acho que falta educação. Você falou que a pandemia as pessoas passaram a investir mais. Por quê? Elas passaram a ter mais conteúdo, a receber mais informação. Mas começaram a investir mais de forma errada. E aí é o problema. Por causa da coisa dos influencers, de enriquecer rápido. Então o que aconteceu quando deu aquela queda gigantesca em 2020? Eu tô vendo que eu tô a maioria estava comprada. A maioria estava comprada. E agora que o mercado subiu, as pessoas estão de fora. E aí agora é bom entrar, porque agora começa a ficar otimista o mercado de novo. Eu vou te dar um exemplo que a gente sempre fala. Criptomoeda. Teve um boom, hoje já não se fala tanto, né? Então, criptomoeda. É boa ou não? O que é? Vamos lá. Eu quero entender. Ó, de novo, pessoal. Eu vou pegar o meu dinheiro suado e vou colocar em algo em troca de um juro, certo? Ou um juro ou uma valorização. Qual é o lastro disso, da criptomoeda? Qual é a garantia? Como é que eu enxergo o que é isso? Não é palpável. É uma expectativa. Opa, então é emoção, então é aposta. Então se aposta, eu posso colocar? Posso, mas é um valor muito pequeno do meu patrimônio. Um valor pequeno, porque é uma aposta. Porque eu não consigo ter algo concreto em mãos. Quando eu vou colocar meu dinheiro numa empresa, eu tenho que estudar essa empresa, olhar todo o histórico. Pô, não é um negócio complexo para fazer. Não vou chegar lá e falar, eu acho que essa empresa tá boa. Não existe isso aí. É como qualquer negócio próprio. Você abre um negócio próprio. Você vai sair do nada comprando um negócio? Você vai pesquisar os clientes, vai ver quanto tempo tá, tudo isso aí. Mercado financeiro é a mesma coisa. Mas por carga da água, deram essa fantasiada que é fácil, que é simples, só abrir conta e colocar o dinheiro e sair investindo. Não é. Pode falar uma coisa, você acha que o lugar que eu mais perdi dinheiro em investimento foi fundos de investimentos, que todo mundo fala que é a coisa mais segura que tem. Perfeito. O que são fundos de investimento? São... Fundo de investimento? Fundo de investimento é uma das coisas que mais dá problema no mercado financeiro. Você não sabe investir, você não tem tempo, você não quer aprender e você não conhece quem sabe. Exato. Então o que eu vou fazer? Quando eu comprei fundo de investimento era isso. Eu não tenho nada disso, então o que a minha corretora fala que é bom? O que o meu assessor fala que é bom? E aí você vai na dica, né? Esse fundo aqui o ano passado foi muito bom. Deu uma rentabilidade altíssima. Mas o que é o fundo em si? O fundo nada mais é do que você vai ter um gestor ali dentro que vai estar comprando um monte de empresa que você não sabe, você não entende o porquê está sendo comprado, você não entende a estratégia. Você nunca falou com o cara, você não sabe, mas você viu a rentabilidade dele no passado. Aí você fala assim, você tem lá mais de 35 mil fundos para escolher, tá? Você fala assim, só apertar o botãozinho aqui e tô comprando. Tô dentro desse fundo. Então assim, o ano passado esse fundo ganhou 50%. Na sua cabeça esse eu não vou ficar de fora.
Vou apertar o botãozinho e vou ganhar de novo 50%. Mas ninguém pergunta, o que fez esse fundo ter lucro? Foi realmente o gestor ou o mercado como um todo foi otimista e subiu? E quando o mercado sobe, se eu vou entrar agora, se eu vou entrar com o mercado esticado, aí eu vou entrar agora, depois de 50% de alta, o que vai acontecer? Vou ter perda financeira. Sem falar que a taxa cobrada pelos fundos é absurda. Tem fundos cobrando 4% ao ano de taxa administrativa. Significa o quê? Que você vai perder de 4% a 5% da inflação. Lembra o nosso ladrãozinho lá? E mais a taxa, independente do seu resultado. Aí a gente tá falando quase uns 10%. Em 15 anos não tem mais nada. Acabou. Como deveria ser? Eu como gestor, como que eu cobro? Eu cobro o seguinte... Eu trabalho para o cliente, se o cliente teve lucro, me paga. Se não teve, não me paga. É simples assim. É performance. Mas por que as pessoas não fazem assim? Porque não confia. Não consegue ter performance. A maioria dos fundos hoje não dá performance, perde para o CDI. E quando empata, por causa da taxa administrativa alta, o cliente acaba perdendo dinheiro. Trovão, agora a gente teve aquelas mudanças relacionadas a investimento no exterior. Vale ainda colocar dinheiro lá fora? Que eu vejo tem vários conhecidos meus, vários amigos que estão com dinheiro lá fora. Sim. Daí ficaram com esse questionamento. E aí? Perfeito. E eles já começaram a oferecer bastante, né, para você investir lá fora. Tá. Você já vê propagandas. Invista. Que na verdade teve essa mudança agora, que está começando a tributar esses caras. Então eu pensei que até ia cair, mas não caiu. O pessoal está investindo bastante lá fora. Comparar o mercado brasileiro com o americano é comparar a Ferrari com o Fusca. É mais ou menos isso. Então, se você pensa em ir para renda variável, se a ideia quer investir em grandes empresas, se pudesse escolher, com certeza absoluta o internacional. Claro, aqui na nossa bolsa, a gente tem aqui 550 empresas aproximadamente. Lá fora são mais de 8 mil empresas. Aqui eu posso escolher 20 de 8 mil. Vou pegar 0,25% das empresas. Vou pegar só filé mignon. Aqui eu tenho que pegar 4% só. Porque é menos empresas para escolher. É um mercado muito mais, aqui nos Estados Unidos, muito mais maduro, muito mais consolidado, mais antigo. Taxas bem mais interessantes. Hoje é muito mais fácil você conseguir colocar dinheiro lá fora. Muito, muito mais fácil. Você abre conta numa corretora, vai mandar a documentação digital, envia o dinheiro para fora, 2 dias, seu capital está lá fora já. É muito rápido. Hoje é muito rápido, tá? Então, se puder escolher entre empresas americanas e empresas brasileiras, com certeza as americanas. Se eu pegar aqui as top 25 empresas aqui do Brasil, se eu pegar a 20ª aqui, a primeira aqui do Brasil, equivale a 40ª lá de fora. Porque são empresas 4, 5, 10 vezes maiores. Que são mundiais. Aqui é uma empresa meio que local. No Brasil, a maioria das empresas são locais. Então acaba sendo Mas eu posso comprar aqui na Bovespa empresas de fora também, né? Você pode comprar o que a gente chama de BDR. BDR, você não precisa levar esse dinheiro para fora. Você clica lá um código, pra você poder ter uma equivalência dessas empresas americanas. Mas você não é sócio. Você não é sócio. E você vai pagar taxa administrativa. Nossa. Porque também é um fundo que está fazendo isso. Nossa, isso não... Então a sugestão é, se você quer investir em empresas americanas, manda o dinheiro para fora. Tipo, eu quero investir na Microsoft. Que você a BDR aqui no Brasil, ela é cômoda, ela é fácil. Só que tem taxa. Toda vez que eu tenho taxa, eu tô tendo... Alguém tá tirando dinheiro de mim. Alguém tá mordendo alguma coisa. Alguém tá mordendo alguma coisa. Então, poxa, se eu posso levar o dinheiro lá para fora, e eu mesmo fazer, é muito mais fácil. Mas o que eu teria que fazer para pôr dinheiro lá fora? Você tem que abrir conta numa corretora. Você abre conta numa corretora. Lá fora. Primeiro, se você vai investir, de novo, ou você sabe o que você está fazendo, ou você contrata alguém bom para fazer para você. Não vai se aventurar. A pior erro que pode acontecer é você devolver 10, 15, 20 anos do seu trabalho numa aposta, numa aventura, numa esperança que você vai enriquecer rápido. Numa esperança que em 1 ou 2 anos eu vou sair do meu emprego e eu vou viver de bolsa. Tira da cabeça isso aí. De novo, como é que tem que enxergar isso aí? Como se fosse a nossa previdência. 15, 20 anos, é assim que eu tenho que enxergar. Tá? Então não é nada no curto prazo. Então hoje o processo é muito fácil, tá? Muito simples. Como eu falei, em 2, 3 dias aí você já consegue ter a conta aberta e já dinheiro lá fora. É muito fácil. A gente tem a Avenue aqui no Brasil, que é uma corretora lá fora, que tem suporte em português. Então isso facilitou muito a vida dos brasileiros, né? Para poder investir dinheiro lá fora. Então ficou bem mais fácil. Bem mais fácil. E vale a pena então? Vale, mas lá fora também está em expansão. Então o mercado está esticado. Então, de novo, tem que saber que lá fora tá esticado também? Também está esticado. O Brasil dificilmente ele vai andar sozinho. O mundo como um todo é como se fosse o mesmo coração. É claro que você vai ter
batimentos diferentes, mas os movimentos estão contração e expansão. Então agora está basicamente tudo esticado. Bitcoin esticado, Bolsa Brasileira esticada, mercado internacional está esticado. Então é só tomar bastante cuidado. Eu pensei por causa dessas guerras, essas crises. Então tem que tomar muito cuidado, porque está esticado. Então, como o mercado naturalmente ele vai fazer isso, e significa queda, você não quer estar dentro de uma queda, porque isso vai te gerar perda financeira e vai gerar desconforto. Ainda mais se a quantidade que você colocar for grande. Ah, mas eu escolhi uma empresa boa. Aí nessa hora é o que chama de risco sistêmico. Independente se a empresa é boa ou ruim, vai cair tudo. Dá uma guerra, um presidente faz um pronunciamento, fala uma besteira lá fora, uma pandemia, vai cair tudo. O mercado, as boas e as ruins. A diferença é que na hora que voltam só as boas, as ruins ficam pro caminho. E pode dizer que no investimento, no mundo do investimento, a teoria é bem diferente do que a prática? Porque a gente tem sempre essa fase, né? A teoria é muito diferente do que a prática. Eu vejo muita gente que se aprimora, pega conhecimento e depois se quebra a cara no mundo do investimento, né? Eu vou fazer uma comparação aqui muito parecida com Fórmula 1, tá? Hoje aqui, se pegar no nosso país aqui, quantas pessoas a gente conhece que dirigem carro? Pô, milhões, né? Dirigem carro são milhões de pessoas. Então você vai lá, faz autoescola, se aprende e tal, reprova daqui, vai, começa, beleza, consegui dirigir. Então, em teoria, todo mundo que aprende consegue fazer, né? Um ou outro que não respeita o trânsito e tal, enfim. Quantos pilotam helicóptero? Poxa, não são milhões mais. São alguns milhares. Que é bem mais difícil. Já não é para todo mundo. Já é um negócio mais complicado. Leva mais tempo, mais dedicação. Tal. Quando você chega lá na Fórmula 1, você só tem 20 no mundo todo. Dentro daquele carro ali. Se eu sentar hoje, por exemplo, com o Lewis Hamilton, e ele me explicar tudo, como ligar o carro, como dar a volta na pista, qual a velocidade que eu vou estar naquela curva, como frear, ele vai me explicar tudo. Se eu sentar nesse carro e fazer a mesma coisa que ele me falou, é certeza que eu vou me esborrachar. Eu não vou conseguir aprender. Então, investimento de forma profissional é exatamente isso. É um carro de Fórmula 1 que está na sua mão. Investimento é um carro de Fórmula 1. Você não vai conseguir ser um piloto de Fórmula 1. Vai tomar muito cuidado. Por quê? Vai exigir primeiro preparo emocional, reflexo rápido, adaptação. O mercado ele muda o tempo todo. Você tem que ser um camaleão. Reflexo rápido. Isso acho que é um bom requisito para um bom gestor de investimento. A gente está aprendendo o tempo todo, Paulo, Rogério. O tempo todo. A gente nunca sabe tudo. Porque o mercado ele é muito dinâmico, ele muda. Então você tem que se adequar para isso. Tem muitas variáveis. Muitas variáveis. Então a pessoa aprende uma coisa, só que quando acontece algo diferente do que ela aprendeu, ela não sabe como que ela vai reagir. A gente está vivendo isso aqui agora, né? Por exemplo, eu estava vendo ontem à noite que vai aumentar, tipo, um monte de coisas por causa da tragédia, né? Arroz. E isso impacta também, porque a gente vai começar a importar. Sim. Impacta no mercado, que impacta na inflação. Você não tem controle sobre isso, ó. Isso que a gente chama de risco sistêmico. É uma coisa localizada que acabou dando um BO para todo mundo, né? E que coitada das vítimas que estão lá. E sabe o que a gente não tem controle também? Do tempo. Nossa senhora. Deu uma hora. Mas não deu nem para começar. Deixa essa mensagem aí para o nosso público olhando lá para, olha, dá aquela orientação para quem quer aprender a investir, como fazer. Vamos lá então, pessoal. Então, o pior investimento que vocês podem não fazer é não investir. Então tem que investir. O problema tem que investir do jeito correto. Então, o que eu vou sugerir? Quando vocês forem pegar a informação, aprendam a selecionar popularidade com autoridade. Procurem pessoas não tão famosas, com muitos seguidores. Não é porque o cara tem muito ou pouco, ele é ruim também. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas não tomar isso só como referência. Procure ver o histórico dessa pessoa, procure ver a rentabilidade dessa pessoa, o jeito que ela pensa. Tem gestores que são muito bons, só que são muito ruins para comunicar. Tem gestores excelentes que eu conheço, eu trabalho em capitais gigantescos, 50, 100 milhões. Então essas pessoas nunca vão ter acesso. Tá? Então o Trovão é um dos doidos que decidiu falar, não, acho que tem que dar oportunidade para todo mundo. Tá? Então quando vocês forem aprender, procurem aprender com um profissional realmente experiente, que comprove, que mostra para vocês que o mercado não é um conto de fadas, não é algo rápido, tá? Mas que é possível sim aprender. Tá? Mas não esperem ser um piloto de Fórmula 1. Vocês não vão conseguir, porque isso realmente exige tempo, dedicação, reflexo rápido, tudo aquilo que eu falei. Não é para todo mundo. Tá? Mas é uma excelente oportunidade e não busquem o curto prazo. Nunca
Curto prazo não... Você Ganhar vai perder muito dinheiro. em curto prazo. Não, vai perder dinheiro. Você vai perder muito no curto prazo, com certeza. Maravilha. Pessoal, e também não se esqueça de dar o like, curtir e compartilhar esse conteúdo que ficou muito Isso rico. mesmo. Quem quiser encontrar o Trovó, Como que as é pessoas chamam? arroba, né? .com. RHOVA, rova.com.br. RHOVA.com.br. Maravilha. Também nas redes sociais. É isso, gente. Pessoal, Finalzinho, Like, curta, compartilhe. E assista os outros vídeos também do Papo de Aliado, que estão todos muito bons, pessoal. Até a próxima. Muito próxima, obrigado, gente. Robson. Tchau, tchau. Tchau, tchau.